sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Souza e hoje eu tenho aqui comigo a doutora Tainá Marra, que veio, ela é especialista em exame de sangue vivo e hoje ela veio aqui falar pra gente todos os benefícios, o que pode ser encontrado, para que se faz um exame de sangue vivo. Então, vamos dar as boas-vindas para a Tainá e esperar para ouvir dela, né, o que ela tem para contar pra gente. Seja bem-vinda, Tainá. Obrigada, Flávia. Primeiramente, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, né? Bom, eu sou suspeita para falar dessa análise, Flávia, porque eu costumo brincar, né? Dá até para ver o seu contra-cheque. Eita! Não, brincadeiras à parte, assim, é porque é uma análise, né? Se você parar para pensar que o seu sangue, ele tem contato com todo o seu organismo, né? Então, vai percorrer todas as suas células, todos os seus órgãos. Então, ele é muito fofoqueiro. Ele vai trazer informação de todos os ambientes. Então, a gente consegue, enfim, ter informações, né, sobre a presença de toxinas, parasitas, alterações nutricionais, né? Algumas alterações genéticas, a gente consegue ter alguns sinais também. Enfim, é uma análise muito completa, né? Não substitui uma análise tradicional, porque é uma análise mais qualitativa. A gente consegue entender o que que tem, o que que não tem, né? Quantificar. Muita gente pergunta, eu consigo saber quanto tá minha vitamina B12? Não, quanto tá, não. Eu consigo saber se tem uma deficiência, se tem um excesso, né? Então, norteia a gente muito bem. Então, eu sou suspeita para falar. Que maravilha! Conta pra gente, Tainá. Como você decidiu um dia assim, acordou e falou assim: eu vou me tornar doutora e vou trabalhar com o exame de sangue vivo, com a biorressonância. Como é que foi a sua jornada até você chegar aqui hoje fazendo o que você faz? Tá, olha, eu confesso que não teve um dia que eu acordei e falei que eu iria trabalhar com isso, mas como cristão, eu acredito que Deus ele vai preparando o nosso caminho, né, a nossa jornada. Então, no meu caso, eu vi essa análise uma vez, né, eu tive um primeiro contato com ela, né, a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa análise. Eu estava estudando na Espanha, né, eu fazia farmácia lá, tive contato com essa análise, mas não aprofundei muito. E voltei para o Brasil. E no Brasil, eu falei, eu quero fazer, quero ver como é que é o meu sangue. Eu já sabia como é que era, mas nunca tinha visto meu sangue, né? Então procurei profissionais que faziam e não tinha, né? Era algo muito difícil. Assim, em Brasília eu lembro que tinha um profissional que trabalhava com isso. É, Enfim, não achei ninguém que pudesse fazer. Eu pensei, poxa, eu sou farmacêutica, eu tô aqui fazendo meu, né, enfim, toda aquela correria que a gente já tem, né, numa vida universitária. Eu sei trabalhar com isso, faço isso no laboratório, analiso o sangue de um monte de gente, vou comprar um microscópio. Então eu comprei um microscópio simples e comecei a analisar meu sangue, do meu marido, sempre assim, né, a família, Os cobaias. os cobaias. E aí era aquela, tá, analisa o meu, analisa o da, né? E quanto você cobra pra você fazer de uma amiga minha que ela ficou muito interessada? Cobro tanto, eu faço, né? Enfim, quando eu vi, eu estava trabalhando com isso, a minha demanda aumentou bastante, então eu fazia a domicílio, né? Ia de casa em casa analisar o sangue do povo. E quando eu vi, já não dava mais, né? Então eu falei, agora é o momento de eu ter meu consultório e comecei a trabalhar com isso. Mas não teve um momento que eu falei, vou comprar esse microscópio, vou Foi abrir uma clínica. Foi acontecendo. acontecendo. Daí você fez especializações, mais curso para entender como Sim, sim, funcionava hoje isso, se preparou. com certeza, né? Aí Uhum. depois disso, né? Porque até Você foi então obrigada. fui obrigada a me especializar, né? Mas na faculdade, né, na graduação de farmácia, a gente já tem um contato imenso com a análise sanguínea, né? Porque o exame bioquímico que todo mundo faz, né, no laboratório tradicional, ele é feito por um farmacêutico, por um biomédico. Então eu já tinha contato com esse tipo de análise. A diferença é que a análise do sangue vivo, como o nome já diz, né? A gente analisa o sangue vivo, né? Então, num exame tradicional, a gente coloca corante, né, anticoagulante, é diferente. Não se vê a mesma coisa, se vê de uma forma completamente distinta. Mas as morfologias eu já conhecia todas, né? Então, as morfologias que a gente identifica aqui na análise do sangue vivo, elas não mudam, né? Para quem tem um conhecimento extenso de hematologia, é a mesma coisa. Algumas coisas são acrescentadas, tá? Mas o padrão não muda, né? Até porque nós estamos falando do mesmo ser humano, né? Que é analisado de uma forma ou de outra. Mas, enfim, querendo ou não, né? Existem algumas nuances que se alteram e foi atrás dela que eu fui. Então, desde então, sigo estudando, né? Hoje eu tô, inclusive, o meu doutorado, né? A pesquisa que eu estou realizando no meu doutorado inclui análise do sangue. Então, a gente testa diversas terapias integrativas em atletas, né? E eles são acompanhados antes e após as intervenções com a análise do sangue vivo, né? Então, enfim, eu já estou
No meu mestrado, não, meu mestrado foi algo muito diferente, mas de cursos aí pode colocar um monte na conta que não tem jeito, né? Quem quer saber tem que se Precisa, especializar, não tem jeito. precisa. É muito interessante você falar, porque você também é terapeuta Sim, alternativa, né? Médica sim, alternativa, e isso, assim, ressoa muito com o que eu trago aqui no podcast. Porque, assim, eu foco muito em todas as terapias alternativas, não tradicionais, e na medicina alternativa e não tradicional, né, no lado holístico das coisas, sim, que é a união do corpo, do espírito, da alma, da espiritualidade, aquele combinado todo, porque a gente não é só corpo não e somos. nem é só espírito, né? Então, enfim, ressoa muito, por isso que eu fiquei muito feliz de ter você aqui e que Obrigada. você aceitou o meu convite também, muito obrigada. Então, vamos partir daí, vamos falar o que pode ser visto, se pode ser usado o exame de sangue vivo como preventivo Com certeza. antes de que algo pior venha acontecer, ou, tipo, a hora que tá ali no sangue já era, tipo, Não, com certeza a gente pode utilizar como preventivo, por quê? Porque ele dá sinais. Então, antes mesmo de você sentir aquele sintoma, no seu sangue já é possível identificar diversas características que vão levar você para esse caminho, né? Então, existem dois estudiosos, né, da teoria da análise do sangue vivo, que é o Gunther Enderlein e o Bichamps, eles falam muito sobre a teoria do terreno biológico, né? Então, como que está o seu terreno? E através, né, do que a gente vê no terreno biológico, e quando eu falo terreno, entenda, né? Seria o todo, né? O sangue ele mostra aquele todo, justamente por ter contato com todo o seu organismo. Então, existem sinais que indicam se você vai evoluir para um terreno oncológico, né? Para um terreno viral, enfim, é possível a gente identificar. Identificando isso, obviamente, né, é o que eu falo, assim, seria muito injusto se a gente só soubesse e não pudesse fazer tivesse o que nada, né? fazer, né? Mas eu Não. acredito que tenha casos que pacientes chegam e você olha e fala, já é tarde Olha, demais. tarde demais, na minha visão, nunca vai ser, porque a gente sempre pode fazer algo para ajudar. É claro que depende muito né, do tempo que a pessoa tem disponível, do recurso que ela tem disponível, porque tudo isso vai alterar. E quando eu falo recurso, eu não estou falando necessariamente de um recurso financeiro, não, mas recurso mesmo cognitivo, porque, por exemplo, tem pessoas que não adianta você orientar como que ela deve fazer, ela precisa entender, ela precisa mergulhar naquilo para viver aquilo e conseguir fazer alguma mudança. Então, hoje em dia, assim, a minha grande dificuldade é fazer o paciente entender por que ele precisa tirar isso, incluir aquilo, mudar isso aqui, né? Mas é possível. Tem pacientes, sim, que são mais difíceis, né? Obviamente. Mas nada que não seja impossível. Eu abraço todos. Eu falo para todo mundo. Eu nunca teve um caso que esse aqui não dá, não tenho o que fazer. Eu sempre abraço e graças a Deus, assim, tenho muito sucesso. Maravilha, mas assim, deve ser muita satisfação, né? Poder ajudar as pessoas assim, Com dessa certeza. forma preventiva também, Com né? certeza. E mesmo um caso de vírus, bactérias, uma célula cancerígena, você consegue ver. Na análise do sangue vivo, você não consegue. Vamos lá, seria muito raro a gente ver uma célula cancerígena circulante, tá? Uhum. Acontece, inclusive, tem um artigo que ele mostra, né, a detecção de células tumorais mamárias através da microscopia de campo escuro. No entanto, como a gente coleta o sangue capilar, para que a gente possa, né, no momento da análise, identificar essa célula é muito raro, tá? Mas o que a gente vê? A gente vê sinais de que aquele ambiente é um ambiente oncológico, entendeu? Tem vários sinais que contam isso pra gente. Então, tem pessoas, inclusive, que eu atendi uma paciente, lembro assim, como se fosse ontem, né? Ela tinha saído de um tratamento oncológico, estava super feliz, né? E quando eu fui ver o sangue dela, assim, eu fiquei amarela, né? Porque ou ela não tinha se curado, ou ela estava evoluindo para um novo câncer, né? Porque no sangue dela o padrão oncológico estava instalado, assim, né? Então, Que mostra oxidação, mostra tudo tudo. isso, né? Os radicais livres. Sim, a gente consegue ver até a questão nutricional mesmo, né? Muito se engana quem acha que a nutrição está associada só à beleza, à estética, à energia, mas um paciente oncológico é um paciente desnutrido, né? E a célula oncológica, ela é uma célula sobrevivente, é o que eu costumo falar. Na faculdade a gente aprende que a célula cancerígena, ela é uma célula burra que não sabe se dividir, que se divide de forma desordenada. Na minha visão, ela é uma célula extremamente inteligente. Por quê? Porque ela se adapta, né? Então, ela vive num ambiente que não tem nutriente, não tem oxigênio, não tem nada que ela precisa. Chega num momento que ela fala: Olha, Flávia.
Não tá dando. Eu preciso me modificar. Se eu quiser continuar viva, eu preciso me modificar. E é onde ela consegue viver nesse ambiente sem oxigênio, né? E ela não respeita mais ninguém. Eu te pedi, tô pedindo vitamina Y, vitamina X, você não tá me dando. Tô te pedindo oxigênio, você tá aqui me negando, né? Vou me modificar. Então ela é muito inteligente. E aí é com isso que a gente sabe lá. Quando você sabe, a partir do momento que você entende como que ela funciona, o que que ela precisa para sobreviver, a gente tira isso, né? E aí essa célula vai embora. É mais ou E menos aí assim. você fala de que ela precisa para sobreviver seria nutrientes. Não Ela só se alimenta nutrientes, de né? açúcar, de quais são as coisas que a gente precisa tirar, O ambiente as oncológico, principais, assim, vamos dizer. tá, o ambiente oncológico é um ambiente ácido, né? Uhum. Então você precisa entender o que que torna esse ambiente ácido. Agora, eu queria enfatizar que você perguntou, nutrientes, mas olha só, a gente falou sobre essa parte mais holística, né? Não é só alimentação. Uhum. Então, o seu emocional, ele também vai nutrir aquela célula. Muito se engana quem acha que é somente uma vitamina, que é somente um remédio que tem poder de nutrir ou de acabar com uma célula cancerígena, né? O seu emocional também afeta bastante. E quando a gente fala isso, eu acho assim, as pessoas elas têm uma certa resistência, né? Porque se eu falo bem assim, toda doença antes de vir pro campo emocional ou pro campo físico, Físico, ela ela teve no passou no emocional. emocional, é. Quando você fala isso, tem gente que olha assim, sabe, como se fosse uma coisa muito holística, muito, né? No entanto, falar dessa forma talvez dê essa impressão, né? Falar que uma emoção altera o seu físico, ai, que bobagem, né? Beleza, mas se entra um bandido aqui agora, coloca uma arma na minha cabeça e atira. Aí ele olha pra você e fala, Flávia, a próxima é você. O que que acontece com o seu coração? Né? Ele começa, meu Na Deus, hora vai ter uma na descarga de hora, adrenalina, né? eu vou querer fugir, correr, ou E enfim. o que que aconteceu aqui? Foi um sentimento, né? O medo, que alterou o seu físico, né? Dando esse exemplo, ninguém tem dúvida de que um sentimento é capaz de alterar o seu físico. Mas quando eu falo que a tristeza pode afetar o seu pulmão, que a raiva afeta o seu fígado, todo mundo fala, até Que o parece. medo afeta o rim. Entendeu? Então é muito mais do que nutrientes, sabe? Por isso que é um conjunto. A gente estava conversando aqui antes de começar, né? Sobre a duração da minha consulta. Por que que é demorada? Como que eu vou avaliar rapidamente a sua alimentação, o seu emocional, a sua espiritualidade, né? É muito mais sobre o que você sente, o que você bota pra dentro, mas é o que você passa no seu corpo, aonde você vai, com quem você conversa, o que você sente quando você vê isso. É muita coisa, né? Justamente para que a gente consiga fazer algo mais personalizado e eficaz. É, porque se cada ser humano é um ser único, individual, Sim, cada um tem os seus aspectos. Pra exatamente. mim, pode ser que um assunto seja um horror, e pra você falar assim, nossa, Sim, você tá nervosa por causa disso? é, Né? E eu exatamente. super entendo e super acredito nessa coisa que a emoção transforma em doença depois, se você não cuidar, Exatamente. né? Que a É, mente, ela tem um poder de criação. tem. Assim, eu já vivi experiências comigo mesmo, pessoalmente, com relação a isso, que, assim, dariam relatos, dariam testemunhos, né? Do quanto a nossa mente tem esse poder de nos curar e de nos adoecer. Então, é uma pena que as pessoas ainda deixem isso tão, né, de lado. É verdade, é verdade. E falando sobre o sangue ainda, porque a gente vai mudar de assunto já já, porque ela também faz a biorressonância. Falando sobre o sangue ainda. Quando você faz análise detalhada, você consegue não avaliar em números, mas assim, a questão de vitaminas, minerais do Sim. corpo, dá pra ver tudo, tipo, como tá a pele da pessoa através do sangue, Olha dá só. pra ver como que tá o estresse, Sim. todas essas É, coisas assim. tá. Em relação às vitaminas, por exemplo, se você entende as vitaminas que participam do processo de formação de uma hemácia, né? Você consegue verificar através das modificações morfológicas da hemácia qual vitamina está faltando, né? Hum, Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, né, sei lá, tem várias outras coisas que demonstram essa deficiência, mas a anisocitose, né, que é justamente quando você tem uma hemácia pequenininha, uma hemácia grandona, então você vê que elas não mantêm um padrão, né, são hemácias de tamanhos alterados, né, isso mostra uma deficiência das vitaminas do complexo B, né, chega embolei aqui. Então, assim, tem alterações na morfologia que deixam a hemácia com a membrana crenada também, né, mostrando, por exemplo, uma deficiência de magnésio, enfim, cada alteração que a gente vê vai trazer uma informação. E aquele conjunto, né, quando a gente analisa aquele conjunto, aquele apanhado, a gente consegue fechar, pintar aquele quadro e assinar embaixo, né, para de fato, não vou falar dar um diagnóstico, dar um laudo sobre isso, mas a gente consegue entender qual que é a real necessidade desse paciente. E o que acontece? Muitas pessoas têm sintomas semelhantes, mas com sangue completamente distintos.
né? Então, por isso que a análise do sangue, ela é muito bem-vinda. Porque você pode ter exatamente o mesmo sintoma que eu, mas a sua forma de tratamento vai ser diferente. Por quê? Porque depende do que eu tô vendo lá, né? Do que de fato tá faltando, tá sobrando, enfim, né? Tá precisando ser modulado em você. Então, mas dá pra ver. Ah, eu sou suspeita. É muita coisa, assim. Agora, né, a gente vai dar um curso de morfologia sanguínea, né? E, meu Deus, eu fazendo a apostila para os alunos, eu falei, gente, eu tô escrevendo um livro, porque é tanta coisa, Com é certeza. E muita você coisa. podia aproveitar o material e escrever o livro. Sim, a minha orientadora do doutorado falou a mesma coisa. Ela falou, Tainá, por que você não aproveita e publica um livro? Eu falei, eu nunca tinha pensado na vida em publicar, né? Porque eu imaginava que, né, daria um trabalho imenso. Ela falou, pois é, o trabalho você já fez, que realmente deu um livro, né? Então, quem sabe, um livro para vocês de morfologia sanguínea. Talvez de uma forma simplificada, para quem é Sim, leigo, né? a Como ideia foi diz essa. aqui, análise do sangue vivo para os dummies, né? Que aqui tem muito livro assim que fala que é alguma coisa que é de uma linguagem simples, que Sim. qualquer pessoa que leia possa entender como é que funciona o Eu processo. comecei escrevendo dessa forma, né? Porque foi para esse curso, mas assim, a iniciativa surgiu de uma disciplina do doutorado. E lá eu tenho colegas que são de outras áreas, né? Alguns são educadores físicos, outros engenheiros, né? Então eu queria que a análise do sangue vivo se fizesse ser entendida por todos eles. Então é uma linguagem simples, né? A forma como eu escrevi. É claro que alguns aspectos você. Por isso que eu separei, acabei separando uma parte mais técnica, porque você precisa entender alguns aspectos fisiológicos, né? Precisa ter um conhecimento mínimo, né, de fisiologia e por aí vai. Mas quem sabe, eu acredito que vai sair. De repente isso vem e traz um despertar para as pessoas olharem para isso de uma forma Sim, mais bem-vinda, mais, entendeu? Acho que é sim. interessante, que legal. Pois é. Que Parabéns bom, obrigada. pela iniciativa. Mas continua, conta pra gente aí os casos, conta pra gente algo Hum. que marcou nesse seu tempo de trabalho com a Nossa Viva, alguém que você atendeu ou ajudou, que foi um caso de sucesso, assim, ou como tem sido, né? Tá. Porque eu entendo que você faz a sua parte. Se o paciente saiu da porta para fora e não faz a dele, É, infelizmente, não vai ter o sucesso que esperado se ele não fizer a parte dele certinha. exatamente. O grande erro está exatamente em achar que nós é que vamos ajudá-lo, né? Sendo que na realidade é o próprio paciente. Aqui eu só vou dar um norte, né? Falou o que ele precisa fazer, mas quem vai fazer é ele. Um caso assim que me marcou bastante, nem foi um caso triste nem nada do tipo, mas por que ele me marcou? Foi uma criança que eu atendi, né? E a mãe, a minha filha não come açúcar, a minha filha não come glúten, né? Então ela vestiu uma pompa para falar assim que a filha dela, né, tinha uma saúde impecável porque ela não fazia nada do tipo, né? Quando eu coloquei o sangue dela no microscópio, eu olhei e falei, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa, né? Será que eu demorei para entender. E no caso dela, assim, era um sangue horrível. Era realmente, assim, tinha muitas alterações que não eram compatíveis com o estilo de vida que essa criança levava. E nem com a Né? idade, E nem provavelmente. principalmente com a idade. E aí eu fui vendo a mãe, né, durante toda a consulta, e é uma mãe muito opressora. Então, assim, a criança de fato não Hum, comia, mas era uma criança que estava sendo oprimida o tempo inteiro pela mãe. E ela contando, a gente foi numa festa de aniversário ontem, não foi, querida? Ela não comeu um brigadeiro. A menina tinha 8 anos de idade. ai, que justiça. A gente não tá falando de um menino de 2 anos, né? 8 anos de idade. Nunca tinha comido açúcar. Você entende como que deve ser a mente dessa criança que nunca comeu açúcar? Entendeu? Eu não tô falando que o açúcar deva ser comido por uma criança. Não é isso, né? Depende Mas de como a forma é colocada. Se depende. ela oprime a criança, isso vai desenvolver um. Exatamente um trauma. Então, assim, você via que a criança, esse aspecto emocional dela estava muito abalado. Então, ela não falou em nenhum momento com orgulho de, né, que não comia isso. Você via que ela se sentia retraída, que ela se sentia envergonhada das crianças na escola. E ela falou sobre isso na consulta, que o grande problema, tá tudo bem, eu só fico um pouco com vergonha, né? Não tinha amigos. Então, porque assim, é algo, por exemplo, não tinha conhecido. Eu não conhecia ainda outra criança que nunca tenha comido açúcar, né? Eu demorei bastante tempo para dar para os meus filhos, mas eles comeram açúcar. É algo que se a gente vai numa festa, socializa, não tem nenhum problema. E ela não. E assim, exame de sangue, sabe, alterado, tudo alterado. A criança não levava uma vida, né, desregrada, mas não era compatível, né? A clínica dela não era compatível com isso. Então isso me marcou bastante, porque foi uma época, inclusive, que eu estava justamente fazendo essas modificações alimentares na vida do meu filho. Então isso mostrou para mim o tanto que a saúde mental, ela interfere, sabe?
em tudo. Então isso me marcou bastante. Esse foi um caso que me fez assim reavaliar, né? Até a rigidez com a qual a gente às vezes trata o paciente. Não, você tem que tirar isso. Não, não é assim, né? A gente tem que fazer, tem que ser algo amoroso, tem que ser algo viável para ele fazer isso com amor. Hoje, por exemplo, eu levo uma vida. Tem gente que pergunta para mim: "Nossa, mas você come doce?" Claro que eu como doce, né? No meu dia a dia eu faço escolhas conscientes, então isso me permite, se eu vou numa festa, eu como e como feliz, eu não tenho peso na consciência, justamente porque no meu dia a dia eu faço uma escolha consciente, né? Então eu tenho liberdade para isso. Então não é sobre essa rigidez, né? Isso me fez mudar a forma como eu trabalho, não vou mentir. Isso me marcou nesse sentido, né? Muito Mudou, positivo, inclusive. sim, com certeza. Muito positivo, porque às vezes naquele desespero, né? De ser a melhor mãe, ou de Sim, cuidar de alguém que tá doente. Não, você tem que tirar o açúcar, porque se sim, você continuar, você vai morrer. A pessoa vai pensar assim, eu vou morrer de qualquer jeito se eu tô com câncer. exatamente. Agora você vai me privar de comer uma coisa que eu gosto no meu fim da minha vida. Então, É muito difícil. Existem os dois lados, que a gente é, sabe que está alimentando um paciente oncológico, está alimentando aquelas células, mas também você sabe que tem esse lado emocional todinho. Ele já está fragilizado. quantos casos, Flávia, de casos oncológicos que você já ouviu falar que a pessoa, o paciente estava bem, foi fazer exame de rotina, descobriu que estava com câncer e morreu, né? É o Você vê o tanto que o psicológico. psicológico altera. É. Agora, um outro caso que me marcou, agora já para um outro lado, né? Um case de sucesso, Aham. foi de uma paciente minha que eu atendi em São Paulo. Lica, um beijo. Malu, um beijo. A Lica, ela chegou no consultório, ela tomava, assim, muitas medicações, né? Era uma porrada de medicamento, assim. Quando eu vi aquilo me mexeu bastante, porque, enfim, né? É uma caixa. Eu falei pra ela, se a gente botasse uma caixinha de sapato, não ia caber. E aí ela, quando eu fui avaliar a Lica, é, tinha medicações, no caso dela, que uma medicação anulava a outra. Tinha muitas medicações erradas, né? A verdade é essa. Muita medicação foi prescrita, ele sabe Deus por quem, né? Mas tinha muita medicação errada. Quando eu li o sangue da Lica, também, assim, tava uma coisa bem, né? Assim, muitas alterações, né? E conversei com ela. Eu sou farmacêutica. É, a medicação dela foi prescrita por um profissional médico que já acompanhava ela há algum tempo. Então, conversei com ela, expliquei para ela o porquê que estava errada, né? O que aquilo estava alterando o sangue dela, o que estava alterando na vida dela. E ela tinha um diagnóstico de esclerose de ela, né? E tomando remédio para esclerose. Quando eu olhei, eu falei: olha, desculpa, mas eu não consigo, olhando aqui no seu sangue, você não tem esclerose. Não tinha indício nenhum, né? E é um sangue muito característico. E não tinha indício nenhum de esclerose. E nem no exame de sangue, nem na análise do sangue, nem nada. E ela tomando remédio para esclerose, agora não vou lembrar há quanto tempo já era. E, enfim, recomendei a retirada da maioria das medicações, pedi que ela reavaliasse, né? E resumindo, tá? A Lika não tinha esclerose. Ela já estava há vários anos tomando a medicação de Meu forma errada, Deus. não tinha esclerose. A Lika, quando ela entrou no meu consultório, ela mal andava, né? Então andava com muita dificuldade. Agora a gente está em dezembro, ela está fazendo não sei se ela já foi, mas ela está fazendo um tour pela Europa. Né? Então, em questão de 3 meses, que a única coisa que eu fiz, a única não, mas assim, o principal foi o quê? Foi remover, não foi nem adicionar. Então, remover algumas medicações que ela já tomava há vários anos de forma errada, e a Lika mudou completamente de, né, assim, é uma outra pessoa. Então ela é um caso que eu guardo no meu coração, porque eu não vou mentir. Quando ela chegou no meu consultório com aquele tanto de queixa, com aquele tanto de remédio, eu falei: Senhor Deus, meu Deus, me ajuda. Eu não sei, sabe, quando você não sabe nem por onde começar. Então eu pedi para Deus, eu falei: que o Senhor faça a prescrição dessa paciente, sabe, me use apenas para entregar. Então foi o meu case, assim, que é um que eu gosto bastante. Hoje a Lika tá muito bem. Eu acredito que ela já esteja na Europa passeando por aí. Ela e a Malu, outra paciente querida também. Então esse é um caso que eu gosto bastante. Isso, a gente cai nessa armadilha às vezes, né? Sim. De confiar no médico. Eu falo pra minha mãe, mãe, você tem certeza? Você confia? Não é nem só sobre o Assim, médico, é o profissional. Eu falo isso pro paciente, mesmo que sou eu falando, desconfie de mim. Pega, vai estudar, não é porque eu tô falando que você tem que aceitar. Então desconfie. desconfia, vai pegar umas duas, É, três, né? opiniões Análise, diferentes, opiniões. né? Uhum. Então, não é nem sobre ser médico, sabe? É sobre qualquer pessoa que te fale alguma coisa, você tem que verificar se aquilo procede, se né? Tem que aprofundar nisso aí. Isso é um perfil de pessoas que buscam a verdade a qualquer custo. Tem gente que Sim, se conforma com qualquer coisa que passam pra ela. Existem essa diferença de pessoas, né? sim, Mas aí, gente, ó, busquem
sempre segunda, terceira opinião em qualquer diagnóstico antes de começar a tomar remédios pesados, porque às vezes o remédio vai te adoecer. Sim, Muitas vezes adoece mesmo. não tem. É para curar uma coisa, estraga outra e por aí vai. É uma cadeia, assim, de prejuízos, né? No Exato. organismo e tudo mais. É, Quando você toma medicamento, assim. o que mais acontece, né? Você, assim, o paciente fala, não posso olhar a bula porque senão não tenho coragem de usar. É isso mesmo que você tem que fazer. Você tem que olhar a bula para você não ter coragem de usar e entender, né, que o que seu corpo precisa é outra coisa, né? É o que eu falo. A linguagem do nosso corpo é essa, é nutriente, não é uma A medicação que droga sintética, não né? é, entendeu? Seu corpo não é a linguagem que ele fala. Então aquilo ali força uma resposta, mas você consegue essa resposta de forma natural, né? Então, Sem agredir, né? sem agredir. Os outros órgãos, sem agredir o coleguinha do lado, sem cuidar do estômago, estraga o fígado, cuida do fígado, estraga o Exatamente. intestino. Não precisa Aí disso, vira uma não. bagunça, Não vira uma precisa. guerra interna, né? É verdade. Não precisa, realmente. Eu conheço uma amiga que foi diagnosticada com câncer. E quando ela recebeu o diagnóstico, ela falou assim: tá, o que eu vou fazer? Ela foi estudar. Daí ela descobriu um médico que desenvolveu uma nutrição especial de comidas cruas. Hum, E ela se tratou 6 meses. E ela se livrou do olha câncer. isso. Ela não tomou um remédio para câncer. Pois é. Né? Ela se enfiou, mas ela estudou. Estudou sobre nutrição, estudou sobre alimentação, estudou alimentação Ayurveda, que é uma Sim, vertente muito linda, interessante. É inclusive. lindo, porque vira um estilo de vida, né? Sim. Então ela se alimentou, então ela aprendeu a cuidar dela com a alimentação. Quando ela sentiu uma coisa estranha, ela falou assim: peraí, que essa semana eu já vou fazer um detox comendo cru, isso, aquilo, lá. E ela fica bem. Quem vê e conhece sabe a idade que ela tem, não acredita Acredita. no tanto de energia que aquela mulher tem e disposição na idade dela. Ela já tem 62 anos. Olha isso. A gente não chegou até aqui, é o que eu falo para todo mundo, gente. A população ela evoluiu, né? E os alopáticos eles são relativamente jovens, né? Como que nós chegamos até aqui sem isso, né? Então as pessoas hoje em dia não acreditam que seja possível você viver sem alopáticos. Mas é a ideia que a indústria vende, né? Na televisão, na Exatamente. propaganda. E É, aí, assim, você está com câncer? Não se preocupe, tome esse remedinho que você vai ter uma vida não, normal, feliz. quando é o remédio ainda é ok. Quando é mutilação, né? Porque é o que eu falo pra todo Sim. mundo. Hoje em dia a solução é essa, né? Tá com câncer no dedo, arranca o dedo. Tá com câncer no fígado, arranca o fígado. Você vai mutilando a pessoa, Sim. né? Hoje em dia qualquer problema é esse. Tá Só com pedra na vai me vesícula, arranca a dar vesícula. um Android. É. Então, quando que a solução começou a ser isso? Então, eu tô com um problema aqui, eu tiro aquilo, sabe? Se não, você conserta, você verifica o que você pode fazer pra É porque dá trabalho. dar Dá trabalho, ninguém quer. trabalho, dá E dá trabalho trabalho. não só para o profissional, porque a gente tem mania de chamar o profissional de preguiçoso, mas o paciente também é. Ele Não, também não quer. Ele claro que quer, não. ele quer ter o remédio. Não, aqui, ó. Tomei aqui. Ele não quer fazer um exercício, não quer dormir bem, entendeu? Não quer. Eu falo que isso se aplica para tudo na vida. As pessoas não querem emagrecer porque vai se aprender a se alimentar, que é o remedinho que vai fazer ela É, emagrecer. Elas não querem estudar a espiritualidade. Elas querem uma magicazinha que vai vir um anjo do céu e vai falar com elas e vai falar o que elas têm que fazer. Ninguém quer fazer o trabalho. ninguém. Ninguém quer ir lá e amassar o próprio pão e assar o próprio pão. Só vai lá e compra o pão puma no É. mercado O, prontinho para comer. o Dr. Lá Ribeiro, né, ele contou uma piada na pós-graduação dele que diz o seguinte: ele fala que uma paciente foi no médico, né, ele falou: olha, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A ruim é que você tem uma doença muito grave. Aí a paciente fala, oh, não, né? Ele, olha, mas a boa é que essa doença ela pode ser curada com alimentação saudável e exercício. Aí a paciente, oh, Ah, não, oh, não, sabe? Ou seja, não quero me não alimentar quer, saudável, não quero fazer né? Ela fica mais exercício. triste quando sabe que a solução é mudar a alimentação e fazer o exercício do que quando recebe um diagnóstico, porque realmente é algo que dá trabalho, ninguém quer. Ah, Né? E é um estilo de vida, é o que eu falo. Tem gente que fala assim, mas que vida triste, né? Você tirar o açúcar, tirar o glúten, tirar o leite, ou tirar a cerveja. Eu falo, gente, eu não acho assim, eu juro por Deus, eu faço isso com tanto gosto. Eu me sinto melhor quando eu como uma coisa saudável. Se eu tiver um doce saudável, um doce não saudável, eu juro que eu acho mais gostoso, inclusive, que não é. Acho que é algo já inconsciente, né? Que faz com sim, que, é porque você já tem essa consciência, você já sim, deu conta.
O seu corpo já sabe. Então ele olha, ele tem prazer. Tem prazer. Então é difícil, porque quando você vai trabalhar com nutrição, vai mudar, oferecer, né? Olha, essa portinha que você tem que entrar por essa porta, você vai encontrar o céu aqui. Sim. Mas e aí, a pessoa vai querer? Nem sempre Nem quer. sempre quer. Ela quer o mais fácil, ela quer o fast food, ela quer a coisa rápida, ela quer a mágica para emagrecer. É verdade. Infelizmente, a maioria das pessoas é assim. Isso em Sim. todos os assuntos. Em todos Todos. os assuntos. Ninguém quer ter trabalho para nada. As pessoas se ocupam em viver mediocremente. Tá certo isso? Tá certo. Pensando no dinheiro em ter, mas não pensa no corpo como um templo. Sim. Porque é um lugar que mais é um lugar sagrado. Você tem que prestar atenção no que você tá comendo. E eles são tão, assim, medíocres nesse sentido, desculpa a palavra. Mas a verdade. vive numa média, quem é Sim. medíocre. Que até quando você vai, por exemplo, eu lembro de uma paciente que ela muito jovem, né, teve um câncer de mama, já tinha retirado a mama, e ela tinha uma resistência muito grande em fazer qualquer tratamento para ela, no sentido financeiro, né? Então, ai, nossa, mas isso é tão caro, né? Não sei se é o caso dela, mas eu tô falando sobre a maioria dos pacientes. Sim. Então, eles têm dificuldade, por exemplo, em comprar uma vitamina, né? Mas a brusinha não tem, né? Então, eles estão dispostos a gastar com roupas, com festas, com fertilidade, vamos dizer assim. Com algo que ninguém vai perceber, então você não vai perceber se eu tô tomando esse suplemento aqui, sabe? Mas você vai perceber se eu tô arrumada com o carro do ano. Sim. Né? Então, eles estão... Ela tá presa na Matrix. Eu costumo usar esse é meio chato, mas é verdade. Tá presa no ter, pra mostrar. E na verdade, daqui a pouco o corpo padece, porque não dá conta. E aí não tem mais jeito. Exatamente. Não tem mais jeito, né? Eu percebo, se você visse, eu tenho um espaço na minha casa, que é tipo um escritóriozinho assim, do lado da cozinha. Mas ali só tem os nossos suplementos. Então tô assim. Essa semana meu marido falou assim, nossa, eu gastei $280 de suplemento. Falei, que maravilha, né? Melhor do que gastar com remédio. Ele falou, claro, ele sempre se preocupou e sempre buscou esse cuidado, porque a gente sabe que a nossa alimentação não é lá as melhores. E é o que eu falo, assim, aí tem gente que fala, mas então a solução é viver à base de suplemento? Não, querida, depende, né? O querida saiu meio... Não, querida. Mas olha, tá com a deficiência de vitamina do complexo B. Você vai comer víscera toda semana? Você vai comer o fígado que eu tô falando que você tem que comer? Ai, não gosto. Então, tem que ter toma um suplemento, né? Não adianta, o nosso corpo não sintetiza algumas vitaminas. Não adianta, né? Você tem que ter uma fonte externa de algumas coisas, né? Nem tudo o nosso corpo tem condições de ficar produzindo. Então, se eu tenho que ter uma fonte externa, aí você decide, né? Se vai ser da alimentação, que é o ideal, inclusive, na minha visão, o melhor. Ou se você vai colocar através do suplemento. Ah, não gosto de pegar sol, tem preguiça. Então, não adianta, tem que tomar. Toma D3. Né? Aí não tem como. Às vezes a gente gosta, tem gente que tem medo do sol. Xenofobia, como a doutora Ribeiro, né? Ele sempre fala. É verdade. Eu gosto de sol, mas não tenho tempo de ficar todo dia lá, 10 minutos, com a palma da mão pra cima, ou seja como for. Mas no verão que a gente vai mais na piscina, ou na praia, não sei o quê. Mas eu tomo. Eu tomo direto. Assim, você se adapta, né? Por exemplo, lá em casa a gente fica muito no sol, a gente gosta, a gente brinca muito com as crianças na grama, né? Mas, por exemplo, agora, lá em Brasília, não sei como é que tá, porque eu saí de lá tem alguns dias, mas assim, quando eu saí tava nublado, não tava um clima, não tinha sol. Então não adiantava, eu tinha que ter uma outra fonte, né? Então se eu quero ter os benefícios que a vitamina D me proporciona nesse período, eu tenho que dar meu jeito, né? Sim. Então. E eu falo sempre, assim, não só sou eu que falo, mas assim, muitos profissionais da área falam a mesma coisa. Inclusive o Dr. Léo Ribeiro fala, se você mora no norte, né? No norte dos Estados Unidos, seja do meio dos Estados Unidos para cima e Canadá, você vai passar 7, 8 meses do ano sem sol. Sim. Você precisa suplementar. Por que tem muita gente doente? Com depressão, muitos casos de suicídio por depressão, por falta de sol. Sim. Então, tem que suplementar. Você não tem sol, você mora... Eu morei 4 anos num lugar muito frio. Então, era 7 meses de frio extremo. Extremo. Aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou você toma um suplemento ou você adoece. É o que eu falo, você investir na sua saúde hoje para não ter que investir na sua saúde. Exatamente. O melhor jeito é a prevenção, sempre. Exatamente. Né? E aqui a gente tem, no mundo a gente tem, né? Assim, meu sonho é ter
é ter um jardim na minha casa com o meu pomar. Com Sim. minhas ervas. Eu já tenho um lugar pequeno, mas eu planto só erva, temperos. Tempero. Mas que tenha mais coisas, assim, porque eu mesmo cultivei. E fora o amor, né? Que a gente dá quando a gente lida com a planta. Claro. Tudo isso também potencializa aquele Sim, alimento, né? sem dúvida. Diferente de você sair e comprar no mercado. Mas tudo bem, quem não tem, vai lá e compra. É, a E gente já tenta tá. comprar orgânico. Ah, é caro. É caro um alface orgânico. Quanto mais caro? É isso que eu falo. É caro um tomate orgânico. Quanto mais caro? Mas aí você vai lá e coloca gasolina Supra no seu carro. É, é verdade. É, Entendeu? Economiza no tomate orgânico, mas põe gasolina Supra no carro, porque o carro é importado, o carro não sei o quê, não pode andar com gasolina regular. eu. E você? É o que eu falei. Ele se preocupa com outras Toma coisas. leite de caixinha, por É, exemplo, que é uma porcaria. com certeza. Porque se ele É dura leite. tantos dias, É não, ele leite. é um produto que É, imita o leite. nem leite mais é. É, então. Eu gosto muito do sal integral, né? Inclusive para beber na água, mas assim, eu aproveito e eu uso ele também para produzir os alimentos, né? E aí alguém me falou, nossa, mas o sal integral ele é 4 vezes mais caro do que o sal refinado. Tudo bem, mas esse 4 vezes mais caro continua ainda sendo R$ 20. O que você consegue fazer com R$ 20 hoje em dia? Aí você compra um sal, um pacote de sal que vai durar nada, sei lá, não tenho muita noção, mas 2 meses. R$ 20, são R$ 10 por mês. Com Entendeu? sal, com Com minerais, o sal minerais, né? integral. Então você não tem. Eu falo pra todo mundo, Você você usa não que tem tipo de condições. sal? Eu uso sal integral. Sal grosso? Eu não. Lá a gente agora tá com muita dificuldade pra encontrar o sal já. Chama de sal ralado, né? Não refinado. Uhum. Mas o sal integral, ele também pode passar pelo. A gente já encontra disponível na prateleira ele raladinho, então fininho, sal fino, né? Moído. Seria o flor de sal ou não? Não, ele é o sal integral. O sal integral ele é o sal da forma como ele vem do mar, né? Então, se você olha na composição, só tá escrito sal, né? Não tem nada mais, não tem antiumectante, não tem nada. É sal, puro Porque sal. aquele sal que tem lá, o mais baratinho, se você for olhar atrás, leiam. Não vou nem Só falar o que tem lá. Leiam. tem Leiam lá. antiumectante, tem um monte de Tem coisa. vidro. Vidro eu nunca li. Leia, tem vidro. Porque o vidro, ele se mistura e ele não deixa Não tem como. endurecer. Gente, isso eu não sabia. Sim, Essa é nova pra mim. inclusive, isso é um dos motivos que causa o sangramento, a rasgar as veias e a pressão subir. Porque aí o corpo tem que, Vidro, eu nunca tinha tem visto. que curar ali o machucado que fez dentro das artérias, entendeu? Entendi, essa eu não sabia. Então, é o que e assim, o processo de refinamento do sal ninguém entende por que que ele ocorre, né? Porque se você pega o sal, né, ele já vem pronto. Basta você, se você quer, Rala ele, tá gente. pronto. E tá pronto, mas não, eles têm que fazer um refinamento. Pra render. Eles põem outras coisas, Pois entendeu? é, porque... O sal é uma coisa que não estraga, E, gente, é tão abundante. é abundante. Sabe, eu Uma não fonte entendo infinita. mesmo. Eu adoraria ter um, sabe, o vizinho. Não, eu vou lá de vez em quando pegar sal no mar. Eu adoraria ter esse vizinho, mas não tem. Então, porque a gente sempre tem algum que tem os ovos da galinha, eu tenho um que vende o boi, né, da roça, mas o do sal não tem. Mas aí eu uso sal integral, né? Lá no Brasil, inclusive, tem uma marca que eu comprava esse sal há um ano atrás, eu pagava R$ 5. Eu não sei o que aconteceu, mas é o mesmo sal que eu inclusive tenho estoque na minha casa. Agora ele tá nessa faixa de R$ 20. Não entendi o que aconteceu, não, mas Vai ver que começou a ficar famoso, né? eu acredito que tenha sido isso. Isso acontece, infelizmente. É. Começa a demanda, né? É coisa do Aumenta. mercado. Aumenta e o preço aumenta. Mas enfim, gente, continua sendo só R$ 20. Vale a É pena. algo que vale a pena, né? É porque eu acho que... essas trocas são importantes a pessoa ter consciência, né? Igual enlatados. O mesmo produto que você compra em lata, ela solta um monte de coisa no alimento. Metal pesado. Demais! Prefira o vidro. Sim. O tomate em vidro do que o tomate em lata. Com certeza. Até pra O você atum lá em em casa, vidro né? do que o atum em lata, né? Lá no Brasil Se a você gente não não tem comprar. tanto, assim, lá os enlatados não são tão usuais quanto aqui nos Estados Unidos. A gente tem disponível, mas aqui, não como aqui, né? Aqui, basicamente, tudo a gente encontra enlatado, né? É porque eles querem adoecer a população. Essa é a minha opinião. Não, isso aí... Imagina, Fábio, você tá sendo muito rude. Não. Mas assim, se você conseguir substituir o pouco que você substitui, é claro que, mas eu tenho que tomar sal integral, e tenho que substituir um enlatado, e tem a minha panela, e tem o desodorante de alumínio, e tem a maquiagem que eu tenho que usar sem parabéns, você fica louco. Mas é o que eu falo pra todo mundo, você muda um pouco de cada vez.
passo cada dia. Um passo cada dia. Exatamente. E acredite, faz diferença. Uma coisa que você muda faz diferença. Eu tenho pacientes que melhoram de saúde só trocando a água. Eu tenho pacientes que melhoram de saúde só fazendo aterramento, né? Então, assim, é algo que faz diferença. Mas você só vai saber se você fizer, né? Se você ficar achando que não resolve, não vai ter jeito. Exatamente. Eu tenho uma outra amiga que ela é formada aqui na Universidade da Flórida, de Medicina Alternativa, e ela falou que o dia que ela aprendeu sobre os enlatados e tal, ela pirou a cabeça. Mas ela falou, peraí, uma coisa por vez. Sim. Daí ela ficou com vontade de jogar tudo que ela tinha na frente no lixo. E daí ela falou, não, uma coisa por vez. Daí ela falou pra mim, começa por uma coisa. Não compra mais molho de lata, então compra molho de vidro. Uma coisa por vez. Vai devagar, porque senão você mesmo vai ficar overwhelmed. E não dá conta, você não sustenta. É o que eu falo, tudo que é muito radical, você não consegue sustentar a longo prazo. Ah, vai comprar milho. Ah, mas eu não sei comprar milho se não for de lata. Tudo bem, compra congelado. Sim. Menos mal do que o milho de lata. Sim. Milho, ervilha, compra congelado. Tem no Brasil? Aqui tem. No Brasil, tem no Super Brasil. simples. Você compra o milho congelado. Tem no Brasil, a gente encontra também nessas feiras que eles conseguem vender esses grãos também. A gente consegue comprar eles ainda sem o pré-cozimento. Uhum. Então dá pra você. Aqui também você compra, mas assim, vamos dizer que a vida tem que ser prática, aquela história toda. Compra congelado. Sim. E por aí vai. Você minimiza, né? Tem gente que fala pra mim, tem como você viver completamente livre? Não tem como, porque é o que eu falei, assim, de algum modo, a não ser que você viva exilado no meio da selva. Vai morar na roça, criar galinha. Ai, meu sonho. Olha, eu tenho um amigo que ele fez isso, foi pra roça, e mesmo lá ele falou que ainda tinha algumas coisas assim que não tinha que fazer, sabe? Ele tinha. Não tem como, completamente off, assim, não dá, né? Mas é o que eu falo, não precisa ser isso. Você pode minimizar, entendeu? Uma caminhada é melhor do que nenhuma, né? Tirar um desodorante é melhor do que continuar. Então, assim, tudo dá pra gente modificar. É só aprender, acho que o hábito de ler os rótulos Já é importante. Tem várias opções de desodorante bom sem alumínio. Não, é aquela mistura que todo mundo sabe fazer, né? Aquela mistura de leite de magnésia, você coloca uma colherzinha de óleo de coco e coloca umas gotinhas de óleo essencial, acabou. Você tem seu desodorante. Né? Então, nem precisa. Eu sei que muita gente fala, mas não tem nenhum que funciona. Testa esse. Eu garanto. Então vai lá, passa de novo a receita. Você pega o vidrinho do desodorante tradicional, né? Arranca aquele negócio. Inclusive, esses dias eu comprei um só pra poder jogar fora o que tava dentro, porque eu não tinha mais o rolon, né? Então pega o vidrinho de rolon, joga fora aquele conteúdo limpo, coloca leite de magnésia, uma colherzinha de café de óleo de coco e 3 gotinhas de óleo essencial, né? Esse último que eu fiz de capim santo, ficou uma delícia. Não tem mau cheiro que fique. De verdade. Só vai chacoalha e usa e acabou. Tá pronto. Tá vendo? Na verdade, é mais simples do que as pessoas pensam. É muito mais. É mais simples. Igual pasta de dente com flúor. Aqui não existem tantas opções, mas tem. E eu uso há muitos anos lá na minha casa, meus filhos, todo mundo usa pasta sem flúor. Eu encontrei aqui com facilidade, não encontrei tanto no mercado. Mas com facilidade, mas tem poucas marcas. Tem poucas marcas. Acho que 2 ou 3, eu uso uma que é a Tom's, que eu uso sempre. Ela é ótima. É ótima. E eu encontrei uma outra que vem no vidrinho, assim. Ela é horrível de sabor. Não tem um sabor bom. Mas a sensação de limpeza e o hálito que dá depois é maravilhoso. Depois eu te mando a foto. Tá. Pô, vai ficar a gente aproveita pra poder. Mas enfim, existem alternativas. E ninguém precisa ser radical. Sim. É um passo por vez, uma coisa de cada vez. Naturalmente. Para você poder encontrar o lugar de volta. Sua mente dá conta desse processo, né? Porque é um estilo de vida, né? Então. Eu acho que é mais mental do que. Eu também acho. A resistência é mais mental do que física, assim. Com certeza. Sempre né? É o que eu falo. Mais uma vez, mostrando a importância dessa parte mais emocional, mais cognitiva. Sempre é mais mental. É mais mental, né? Mas é isso aí. Aí a gente tem um leque de coisas que pode ser feita para melhorar um pouquinho por dia, né? Buscar dar conta do que você tá comendo, do que você tá usando dentro de casa. Inclusive, tem tudo, né? Até produto de limpeza faz mal pra saúde, enfim. Sim. Mas agora, eu quero falar sobre a biorressonância. Outro amorzinho. Não, amorzinho não, eu sou assim, apaixonada. Eu gosto muito da biorressonância porque lá no Brasil, não sei como que tá aqui nos Estados Unidos, mas os meus pacientes não têm resistência com nada, né? Eles, graças a Deus, eles me conhecem, então a gente falou, tá falado e é isso. Mas as pessoas têm um pouco de resistência com a biorressonância porque
É uma análise tão prática, tão fácil, né? Que você custa acreditar, né? Que aquilo de fato funcione. Mas é o que eu falo, faz o teste. Faz o teste com alguma coisa que você já sabe né, o resultado e você vai ver, né? Porque a biorressonância, ela nos dá, né, uma resposta rápida e atual. E eu costumo falar, porque tem gente que chega bem assim, mas eu fiz uma biorressonância com fulano e deu diferente do resultado de ciclano. Né? Mas tá, você fez exatamente no mesmo momento? Foi as duas pessoas fazendo na hora? Não, não foi. Então pronto. Então tá diferente, né? Não é que tá errado. Dou o exemplo do meu pai. Meu pai, ele há mais de 20 anos foi diagnosticado com diabetes, né? E aí eu pergunto pra você, Flávio, uma pessoa com diabetes, se eu testar o açúcar, você acha que vai dar bom? Depende, né? Depende do momento, né? Depende do momento e da circunstância. Tem gente que fala, não, óbvio que vai dar ruim. Mas por quê? Depende, né? Se por um acaso ele é diabético, mas isso não significa que ele nunca vai ter necessidade de glicose, né? Então, exemplo real, tá? Meu pai teve uma hipoglicemia. Hoje, meu pai, graças a Deus, foi liberto, assim, da insulina. Ele tomava 48 unidades de insulina. Não, 48 não, perdão, tô mentindo, papai, desculpa. 38 unidades de insulina por dia. Hoje, meu pai não precisa mais, não é mais insulina dependente. Então ele sabe o momento dele, ele consegue se controlar. Então quando ele precisa tomar, ele toma 6 unidades de insulina. É, no entanto, né, nesse tratamento, teve momentos que ele teve hipoglicemia, né? E na hipoglicemia, teve um dia que ele passando mal, passando mal, passando mal. E aí eu fui testar na biorressonância, testei açúcar, né? E deu positivo, mas passou assim como uma luva, sabe? Entrou, encaixou de um jeito e dei um suquinho para ele mais adoçado, né? Ou seja, um diabético ressonando com açúcar, isso é compatível para você? Mas por que que porque a biorressonância, ela mostra aquele resultado atual. Na hora. Me diz que exame, que análise que você tem que te dar um resultado assim, ó, na hora, sabe? Preciso, pro exato momento que você está precisando. Não tem. Então eu sou muito fã dela por conta disso. Geralmente, quando eu vou tomar um suplemento, eu sei que aquele é bom para mim, eu sei que eu tô precisando, mas eu sempre testo, né? Então, se você não tem um aurímetro, eu gosto de testar no Ring Test. Você conhece o Ring Test também? Não. O Ring Test, você. Inclusive, em São Paulo tem uma escola que ensina só esse teste, mas infelizmente é só para médicos, né? Você, uma pessoa comum que não pode, é só para médicos, né? Enfim. Ele é um teste, mas eu faço em mim, faço em meus filhos, faço em meus pacientes, né? Você faz esse halo aqui com o dedo e você faz um teste, por exemplo, dá para filmar a nossa mão ou não pegaria? Se eu pôr a mão, acho que dá se eu pôr a mão perto de você. Peraí. Tá. Então seria mais ou menos assim, ó. Você faz um halo aqui com o dedo com a sua mão dominante. Você é canhota ou é destra? Então aqui eu vou tentar abrir, tá? Isso aqui eu vou avaliar a sua força natural. Você não tá segurando nada. Então eu fiz esse teste aqui. É claro que você tem que estar em pé, eu tenho que ser uma coisa mais organizada. Uhum. Agora eu coloco um suplemento na sua mão. Coloquei aqui, né, a taurina. E aí vou testar novamente. Quando eu testei, tá? Suponhamos que, nossa, foi mais fácil, abriu. Então isso aqui tirou a sua energia, né? Agora, em contrapartida, testei aqui o magnésio. Botei o magnésio, na hora que eu fui abrir, ficou mais forte. Então, isso aqui aumentou a sua energia. Então, isso mostra que esse suplemento é benéfico para você. Então, hoje eu faço isso para tudo, né? Nem sempre eu tô com o meu aurímetro, mas eu sempre testo no Ring Test, que é um teste. Eu já ouvi falar que você pode testar alimentos. Sim, alimentos. Vamos supor algo que não te faz bem, você segura numa mão e testa a outra. Exatamente. Alguém testa pra você. E se o seu dedo abrir facilmente, é que aquele alimento não faz bem pra você. Exatamente. Por quê? Porque o nosso corpo, aí tem gente que fala, mas você nem come. Como é que você vai saber? Né? A informação, ela chega no seu cérebro muito antes de você ingerir o alimento. Só de você olhar, né, você já manda, envia essa informação e o seu cérebro responde. Tanto é que, né, sabe aquela pessoa que você não gosta, que você olha para ela e fala, ai, nossa, não gosto. Ou então aquele alimento que te faz mal, você não precisa comer ele. Você olha para ele, você sente o cheiro e você, ai, só de sentir o cheiro disso daí já me sinto estranha. Por quê? Por conta disso. Então, o seu cérebro, vamos lá, você está mandando informação visual, informação auditiva, informação tátil, né? E o seu cérebro capta aquilo, e aquilo ele é traduzido, né, através de terminações nervosas. Então, essa resposta ela vai para o resto do seu corpo. Então, você já automaticamente, não, isso aqui não é bom. Quando você coloca um alimento que não é saudável, o seu corpo ele recebe isso da mesma forma, né? Então, É tudo ressonância.
Ressonância, a frequência que esse alimento está emanando, e tudo emite frequência, tá? Inclusive, existem equipamentos que você consegue verificar a frequência que aquilo está emitindo, né? Então, se você botasse, sei lá, né? Se fosse possível botar o seu coração em cima daquele negócio, ele consegue mostrar a frequência que ele está emitindo, da mesma forma que uma maçã, que uma bactéria, que um vírus, né? Então, quando você coloca aqui na mão, ele está emitindo essa frequência. Isso é o tempo inteiro, é constante, né? Então, o seu corpo recebe, né? Essa linguagem frequencial acontece o tempo inteiro. A gente pode não saber, pode não ter conhecimento suficiente para explicar sobre isso, apesar de que existe, É né? física Física quântica. quântica, é o que eu tô falando. Eu tô falando a gente como pessoas, não como profissionais, porque o pessoal da física quântica explica isso aqui como se tivesse O duro é as pessoas entenderem, entender. Tainá. O duro é isso. Porque assim, eu estudo com óleo couto. Ah, sim. Como Então, você sabe? é pura física, É pura tudo física é quântica. física quântica. As pessoas não querem acreditar, mas usam um celular Sim, que que passa emite dados, uma que onda emite, eletromagnética e e o outro recebe lá e não quer acreditar em física quântica. é exatamente isso, Flávia. Então, esse teste é maravilhoso para você testar. E as pessoas podem fazer em Pode fazer em casa. casa. Não precisa de ninguém. É claro que assim, eu sei que lá tem uma escola para isso, mas é porque eles utilizam para você testar a viabilidade de um órgão, né? Então ele pode ser usado de forma mais profunda. Mas para isso aqui do dia a dia, qualquer pessoa consegue fazer, né? Então, meu marido, ele já sabe, né? Eu pego um suplemento, amor, já vou assim, já sabe o que é, já testa. É ótima Meu essa dica, terapeuta gente. particular. É ótima essa dica, até alimento, porque Sim, às vezes a gente insiste em comer algo que o nosso corpo não tá querendo, não ressoa. né? Não tá. Eu sei de alguns alimentos que meu corpo rejeita. E assim, se for pensar no paladar, ai, que delícia, mas eu sei que não dá mais. E é assim, quando você fala em incompatibilidade, as pessoas também têm uma certa resistência, né? Porque eles entendem alergia. Então, se eu comi, pipocou a minha cara, aí tudo bem, eu não como mais. Agora, a incompatibilidade, ela vai muito além, né? Não é sobre você comer e ter uma reação visível, né? Mas tem coisas que não são compatíveis com você, né? É, o tal do glúten mesmo, né? Lá em casa, meus filhos, eles têm uma incompatibilidade genética contra o glúten. Eu não tenho. Mas se eu como, gente, é batata, é uma dorzinha de cabeça, sabe? Ou seja, aquilo não tá me fazendo bem, não tá ressoando. É Inflama. claro que o glúten tem a questão de ser um alimento inflamatório, não tô entrando nesse mérito, tá? Mas isso pode acontecer com um alimento que ele é visto como um alimento saudável, né? Porque é muito fácil eu falar, ah, o glúten não é bom pra mim, o leite, o açúcar, o álcool, mas tá, a banana, o ovo. Pode ser, ele pode ser incompatível e você só vai saber dessa forma, né? Testando pela biorressonância, testando pelo ring test, tem como. Vamos fazer o ring test, gente, com tudo. Sim, é ótimo. Pega numa mão, pega na mão dominante, pede pra alguém abrir o dedo e Isso. você vai saber. Faz primeiro o teste padrão, né? Sem nada na mão, e depois você faz. E aí é claro que é algo muito sutil. Você vai ter que observar essa diferença, né? Tem alimentos que são muito compatíveis. O meu pai, quando eu testo o açúcar sem ele estar em hipoglicemia, nossa, a mão dele. Botei o açúcar, abre assim, parece. É Uau. surreal. É surreal. Então, para você aprender, testa com esses alimentos mais óbvios, assim, que você consegue entender. Mas tem também um equipamento, né? Eu esqueci o nome dele agora. Mas é um equipamento que você consegue segurar, você vai apertar ele, né? E tá com né? E você mesmo faz o teste em você. Que ele consegue medir a força que você tem sem o alimento e a força que você tem quando você tá com o alimento na mão. Então ele também dá. E é super baratinho, eu esqueci o nome dele. Ah, que legal. Que maravilha. Eu acho a biorressonância incrível, né? Eu também. E as pessoas falam assim, nossa, mas como assim? Colocou o nome ali no papelzinho e a biorressonância buscou a frequência da pessoa lá no Brasil. E aí? É, eu sou suspeita para falar sobre essa parte, porque hoje, como que eu faço a biorressonância, né? Eu sei que tem uma explicação, né, na física quântica para isso aí. Eu gosto de fazer com matéria orgânica. Então, eu sempre peço, por favor, mande o cabelo, né? Antigamente eu recebia muita urina, saliva, mas enfim, o cabelo para mim é maravilhoso, por quê? Porque ele mantém essa informação por muito tempo, né? Tanto é que você vai fazer um teste, por exemplo, toxicológico, né? 6 meses depois você consegue pegar a maconha que o cara fumou, né? Então ele mantém essa informação não só bioquímica, mas frequencial por muito tempo. Então, adoro por cabelo. E cabelo é algo fácil. Você manda pelo correio, você bota no envelope, mandou e acabou. Uhum. Meus pacientes aqui dos Estados Unidos mandam um cabelo pro Brasil para eu fazer a biorressonância. Então, eu não faço ela com. Até por uma questão, se vou ser bem sincera com você, eu sei que funciona, né? Mas é mais que pra pessoa ter aquela
certeza que aquilo era É dela. diferente, Entendeu? entendeu? Ou se Quando você é. fizer exame de sangue vivo, furou o dedo, é sangue. Você pode É, pôr lá na ressonância que sim, funciona como um endereço. exatamente, da mesma forma. Então, mas eu sei que funciona, só que para o paciente fica mais palpável, né? Então, tô mandando o meu cabelo, é diferente. Então, É mas uma coisa meio psicológica. também, também. Aí, assim, eu acabo. Eu nunca precisei fazer com. É claro que assim, eu vou testar uma coisa. Poxa, minha tia tá lá no meio da roça. Eu mesma testo, né? Até com o pêndulo, né? Eu também testo em casa, né? Mas para o paciente mesmo, laboratório, sabe aquela coisa mesmo? Tá aqui, eu quero fazer, quanto isso aí eu só faço com o cabelo. Cabelo Uhum. e presencial. Mas no meu dia a dia eu testo com pêndulo, testo diversas coisas no pêndulo, né? A pessoa tá lá na China e eu tô testando aqui se ela tá bem, se não tá, se tem isso. Sempre testa. Você também faz, né, biorressonância? Não, não faço Ah, você biorressonância. não. Não, não. Eu faço outras coisas que envolvem energia, também uso pêndulo para fazer Ah, medida de sim, aquela. frequência, mesa radiônica, essas coisas Sim. assim, porque você consegue medir a frequência que a pessoa tá naquele momento. Tem um professor, se é verdade a história, eu não sei, não vou falar o nome por conta disso, mas ele fala que ele ajudou num caso de sequestro com essa mesa radiônica. Eu não faço, mas eu já, né, quando a gente estuda essas terapias, a gente acaba tendo muito contato, né? Sim, porque Então, é o que a gente tá falando, é frequência, né? Tá. não, É. se é verdade ou não a técnica, não. Eu digo se é verdade que ele Sim, não, ajudou o sim, sim, é. sequestro, é que Provavelmente ele deve ter ajudado. ele falou que ajudou na resolução de sequestro porque mostrou, enfim, achei incrível. Porque, inclusive, se você perguntar, a pessoa tá nesse lugar, o pêndulo vai responder. E eu já, como eu não trabalho, É, não. então, mas assim, é meio loucura, é uma pauta por uma outra live, É, para um outro podcast, não é para esse momento, mas tudo é ressonância, tudo é ressonância. tudo é É, frequência de energia. E se a gente tem essa ferramenta para usar para ajudar na cura, para ajudar nos sim, tratamentos, por que não? sim, sim, eu gosto bastante. É claro que eu tenho as minhas cautelas, eu vou dizer dessa forma, porque como cristã, a gente tem alguns receios, né, de algumas coisas, algumas temáticas que você entra, então eu sou a pessoa mais cautelosa do mundo para poder. Tem alguns pacientes minhas que falam, mas o que você acha disso, né? Você usa tal coisa? E é o que eu falo, eu tenho um amigo que ele fala bastante sobre essa questão da intenção, né, a intencionalidade por trás de tudo isso. Mas eu vou muito a fundo porque as pessoas, geralmente, quando você entra nessa temática, as pessoas têm uma dificuldade de ver aquilo como algo permitido por Deus, né? Tem muitas coisas que. Algumas eu até concordo, eu não vou mentir pra você, não. Tem algumas coisas que eu também olho e falo, olha, isso aí pra mim. E eu falo pros meus pacientes, eu falo, isso aí não mexe, não. Isso aí não é coisa legal, isso aqui pra mim não é compatível, mas a biorressonância, gente, o que que é? É frequência, sabe? O que que é a frequência? Você emana a frequência o tempo inteiro, você sente a energia da pessoa, né? Então é algo muito, muito sutil, né? Que a gente tá o tempo inteiro em contato. Não é nada de outro mundo. É uma coisa muito tranquila. É bem desse mundo. É dessa materialidade que a É, gente vive. Tudo emite uma frequência. sim. Até as coisas que são objetos têm frequência. Tudo tem frequência, é o que eu falo. Depende muito do que você utiliza, né? O que que você faz com essa frequência, como que você vai trabalhar essa energia, né? Então tem algumas coisas que realmente não são da minha seara, que eu deixo pra lá, não. Mas a biorressonância eu sou encantada. Eu gosto bastante. É maravilhoso. E aí você emite. Quando você faz, você também gera um laudo Sim, mostrando as frequências dos órgãos e sim, sim. tal. Quando a gente faz, já que eu testo, né? Eu vou testar os parasitas, os vírus, os fungos, né? Então eu tenho uma biorressonância que é muito padrão, né? Tem alguns profissionais no Brasil que só trabalham com essa biorressonância que eu faço. Então, inclusive, assim, 80% das biorressonâncias que eu faço acabam sendo para isso, que é uma demanda altíssima, né? Que eu tenho. Mas a gente sempre testa metais, parasitas, vírus, né? Testa os órgãos também para a gente ver, vacinas, né? Tema polêmico, mas a gente sempre testa vacinas também. Então, sempre tem isso. Aí a gente emite um laudo, né, com que testou positivo ou negativo ou neutro para o paciente. A gente sempre emite um laudo. Ai, que legal. E aí, existe uma frequência média ideal para os órgãos estarem funcionando? Vamos falar de órgãos, vai? Coração, fígado, estômago, Cada órgão intestino. ele vai vibrar na sua Sim, frequência mas específica. onde que aí levanta a bandeira de alerta? Depende da frequência padrão. Então, a primeira coisa que a gente faz é testar a frequência padrão do seu organismo, né? Uhum. Então, e depende da máquina também. Eu trabalho com uma máquina, né, que faz esses testes. E também tem a do aurímetro. A do aurímetro ela não dá um resultado numérico, né? Então, é só positivo, neutro ou negativo.
Mas essa máquina, por exemplo, ela dá um valor numérico. Então, você testa o padrão. Seu padrão, que é a sua curva padrão, ela deu em torno de, sei lá, 37, né? Aí, testei a banana, putz, foi para 15. Teve uma perda de energia, você tá entendendo? Então, em relação ao seu padrão, tem pessoas que o padrão, eles diferenciam bastante. Então, tem pessoas que o padrão é 35, tem pessoas que é 45, né? Isso não torna uma mais saudável ou menos do que a Não, outra. aham. O que vai mostrar pra gente é isso. A sua curva padrão é 35, seu coração tá na mesma frequência de 35, ok, tá neutro, tá bom, né? Agora, testei coração e deu 20, sabe? Teve uma parte de energia, tá precisando dessa informação, tá precisando dessa frequência, então seu coração tá precisando de algum estímulo. Testei seu coração, a sua curva padrão é 45, aqui falei errado, tá? Eu acabei de ver. Deu menor, você tá, o coração tá inflamado, mais ou menos assim que a gente entende, né? Então tá Tá precisando precisando de cuidado. de cuidado. Testei coração, né? A sua padrão é 35 e deu 65. Então, ele tá pedindo essa informação, né? Que eu tinha falado o contrário aqui agora. Uhum. Ele tá pedindo essa frequência, tá precisando de energia. Então, ele precisa ser estimulado, né? No outro, ele precisa ser inibido. Então, tá trabalhando demais aqui, tá trabalhando de menos aqui, né? E aí, depende muito disso, da sua curva padrão, né? Do valor padrão que você emite. Muito legal isso, porque é muito lindo, na verdade. Se eu vou olhar, faz todo sentido. Pra mim, que sempre enfatiza que cada ser é um ser único. Sim. E por isso que eu falo assim, gente, exame de laboratório básico, é legal, mas... Ele é muito bom para quantificar. Então, né? mas aí eles colocam, desculpa, eles colocam uma referência muito baixa pro saudável. Falei muito sobre isso hoje, porque ele chega aqui, né? A maioria dos laboratórios aqui ele mostra o verdinho, né? Quando tá ok, o vermelhinho quando não tá. E eu dei um exemplo que, pra mim, acho que se ninguém entender com esse exemplo aqui, vamos lá, a gente tá em Orlando, né? É como se eu chegasse aqui, poxa, eu fiz um estudo do valor da comida no mercado, da gasolina, do aluguel, e eu cheguei à conclusão, Flávia, que aqui o valor ideal de salário seria $10.000, tá? Então, essa foi a minha conclusão de acordo com esse estudo que eu fiz, que é o que eles fazem com as vitaminas. Então, de acordo com a fisiologia, de quanto que você usa essa vitamina aqui, usa para isso, usa para aquilo, o valor ideal é esse. Então, o valor ideal aqui de salário em Orlando seria em torno de $10.000, estou supondo. Mas eu vou fazer um levantamento. Então, vocês vão vir todos aqui para o meu laboratório para a gente entender qual que é a média de ganhos, né? E chega você fala, Tainá, eu ganho $20.000. Agora chega ela ali, nossa, eu ganho os $500. Enfim, estou fazendo esse levantamento. Fiz esse levantamento, a gente vai fazer o valor médio. Chegamos à conclusão que o valor médio aqui é em torno de, sei lá, vou chutar, tá? $2.000, né? Então, a gente faz um desvio, né? Um valor inferior e um valor superior, né? E consegue fazer aquela escala. O que é o valor de referência? É justamente isso. Então, o valor médio de salário aqui é $2.000. Aí chega seu marido, né? Vem aqui, poxa, Tainá, eu ganho 2.200. Eu tô bem no meiozinho, tô arrasando, né? Só que eu não acabei de falar que o valor ideal seria 10.000. Então, você pode estar dentro desse valor padrão, desse valor médio, porque é isso. Mas tá devendo. Mas tá devendo. Você tá entendendo? Não tá pagando as contas, não. Tá pagando, entendeu? Você não tá conseguindo ir no parque da Disney porque não tá dando. O exame é isso, né? Você vai lá, aquele valor de referência, tanto que ele muda de laboratório para laboratório. Por quê? Porque é uma média daquela população que vai lá. Né? Tanto, agora mesmo, o valor de referência da vitamina D acabou de ser modificado no Brasil. Né? Então, antes ele era de 20 a 40, agora é de 30 a 60. Você tá entendendo? Por que mudou? Deus veio aqui, eliminou toda a humanidade, criou uma nova humanidade com valor de referência diferente? Não, nós somos os mesmos. Né? Então, você vê que não é bem assim. O valor padrão de vitamina D é bem mais alto, né? O valor ideal. Mas o valor de referência dele é inferior, né? Se você pega o limite máximo, que é 60, a pessoa quando tá com a vitamina D em 60 fala, meu Deus, tá muito alto. Nossa, eu tenho que parar aquela suplementação daquela doida que passou. Esse que é o problema. A minha é em torno de 90, 100, né? Dos meus filhos também, entendeu? Porque esse é o valor ideal. Eu queria muito, de verdade, assim, eu devia propor um projeto de lei para que todo laboratório fosse obrigado a colocar o valor de referência e o valor ideal. Né? Aí seria mais fácil, se a pessoa entendesse que o valor ideal da vitamina B12 é em torno de 900, né? Apesar do valor de referência, né, ser até 900, que o valor ideal de vitamina seria maravilhoso, porque ela entender, beleza, eu tô na média dessa galera aqui que tá doente, mas o valor ideal é outro. Entendeu? Exatamente. Então, eu acho... em Brasília, aproveita. Não vai lá, conhece algum político, fala assim, vamos fazer uma lei, por favor, que obriga, porque senão as pessoas se perdem muito com isso. Eu vejo isso, assim. Não, mas você tá bem.
Igual uma mulher da minha idade, vai lá fazer um exame. Eu fiz já uns anos atrás, exame de hormônios. Todo o padrão total. Padrão não, que tem outro nome. Esqueci o nome. A grade total de hormonal foi checada. E aí, você tá com 12 de testosterona. Olha isso. Morrendo. Sem energia. Como E ela, sua mãe tá bem pra idade dela. Falou pra minha filha. Oi? O Laí conta uma história que eu acho incrível sobre isso aí. Que ele fala que teve uma senhora, né? Chegou no médico e falou que, ó, essa minha perna aqui tá doendo e não sei o que, reclamando, minha dor na perna, essa perna esquerda dói demais, tá. Ele olhou, não, mas isso aí é da idade. Aí ela, não é não. Porque a perna direita tem a mesma idade e não tá doendo também. Não é? Então, assim, tá muito baixo. A testosterona de 12 tá muito baixa, né? E vamos lá. Por que Qual eles que é o falam ideal, então? Porque tava dentro de uma média, do mínimo e do máximo, média da população da minha idade, Então, tá todo mundo lascado. é exatamente essa questão. Eles pegam a média dessa idade, realmente está oscilando em torno disso. Mas pra que eu vou me parecer com a média dessa idade? Eu quero me parecer com a média daquela galerinha ali. Dinheiro com uma jovem saudável de 20 anos. Veio um garoto aqui hoje na consulta, a testosterona dele tava 900. Um menino jovem, né? Acabou de fazer os seus 18 anos. Jovem, testosterona lá em cima, né? Já a do pai não tava no valor igual ao dele. Claro. Mas estava dentro do valor de referência, né? Eu falei, você gostaria de se sentir como seu filho? É possível, é possível. E não necessariamente suplementando, né? Repondo testosterona. Mas existem diversas formas naturais de você aumentar a sua testosterona. Até homeopatia. Tá, então conta, agora que eu quero. Homeopatia. Tem homeopatia. O quê? Homeopatia de testosterona. Existe a testosterona homeopática. Entendeu? Você não precisa necessariamente tomar a testosterona lá injetável. Que essa eu não gosto de jeito nenhum, mas tem o gelzinho, né, que é a testosterona bioidêntica, que é o que eu falo pra todo mundo. Tem muita gente que tem preconceito contra a reposição hormonal. Mas por quê? Por conta dessa galera aí que faz a reposição com... Reposição não, né? Que injeta a testosterona... Põe aqueles pallets, né? Os Isso. pellets com hormônio. Não só a favor. A cada 7 meses, não sei o quê. Não, aquilo ali... O excesso é prejudicial também, assim como a falta. Então eu gosto, tá faltando vitamina A, o que você faz? Repõe vitamina A, tá faltando vitamina D, tá faltando vitamina D. Tá faltando testosterona? Repõe testosterona. Não tem, né? Porque o hormônio não... Agora é hormônio não, o hormônio não dá. Entendeu? Então tem que repor. Só que o que eu gosto de fazer? O que eu sempre falo para os meus pacientes. Antes de repor qualquer coisa, eu sempre tento estimular. Então, antes de repor testosterona, eu vou tentar estimular. Tem fitoterapia, que ajuda na estimulação da testosterona. Tem a homeopatia, que eu acabei de te falar. Então, tem diversas outras ferramentas. O próprio exercício físico ajuda nessa produção. Comer gordura. Mas você não come gordura, a pessoa come só aquela folha, não come nunca. Como é que eu vou produzir testosterona? Se eu não tenho colesterol, eu não posso sintetizar testosterona, entendeu? E aí o pessoal tem medo do colesterol. Tem medo do colesterol. Tem medo da gordura da carne, tem medo, o colesterol tá alto e não sei o quê. É um monte de mito que envolve. São muitos mitos. Como que você vai ter medo de algo que está presente em grande parte do seu cérebro? O seu cérebro é 70% colesterol, praticamente, né? Então, poxa, pra mim, eu penso no cérebro como o órgão um dos mais importantes do nosso corpo. E ele tem bastante colesterol. Tanto é que, né, o que acontece com a maioria das pessoas que tomam as estatinas, né, as famosas estatinas, todo mundo toma, simvastatina, rosuvastatina, lortatina, começa a ter demência, falha na memória, né? Porque diminui o colesterol, se diminui o colesterol cerebral e você começa a esquecer das coisas. Pode perguntar aí, você que tá tomando estatina, como é que tá a sua memória? Te garanto, a memória vai estar ruim, né? Então, e esse medo do colesterol faz com que a pessoa ingira menos gordura, com isso aí vem a testosterona que é baixa, a progesterona que é baixa, aí você começa a virar aquela pessoa que só é arrastada, né? Não tem energia pra nada, tá molenga, enfim. Morrendo. Por conta de uma simples gordurinha. E essa parte hormonal você enxerga na biorressonância ou no exame do sangue vivo? Nos dois. Mostra. A gente consegue identificar alterações hormonais, né? Tem algumas alterações das hemácias que mostram pra gente algumas alterações hormonais. E aí é o que eu falo, você tá numa guerra, você tem que entrar com todos os soldados. Quanto mais informação pra gente é suficiente, melhor, né? Então, se você tem a possibilidade de dosar, então eu tô suspeitando aqui que tem uma deficiência de progesterona. Você tem a possibilidade de dosar, não tem problema, né? É tudo complementar. A gente vai agregando informações, né? E aí não adianta, para dosar, a melhor forma são exames bioquímicos tradicionais. Então, para dosar hormônios, o salivar é o padrão ouro, é o melhor que a gente tem, né? Então, é uma ferramenta que a gente pode lançar a mão, assim, com bastante eficiência para poder testar. É o bioquímico.
Aqui nos Estados Unidos você consegue comprar o kit salivar. Você consegue comprar na internet o salivar e fazer em casa. Que é o melhor para dosar a testosterona, a progesterona, Que maravilha. o cortisol. Testosterona eu não sei se encontra, nem. Progesterona nem sei se tá disponível, não tenho certeza, mas cortisol você consegue. Eu já comprei aqui. Então é muita coisa, né, claro. É muita coisa, mas assim, eu gosto de trazer esse assunto toda vez que existe a possibilidade, porque cada dia a gente aprende alguma coisa. Sim. E provavelmente alguém que vai ouvir vai cair uma ficha, vai dar conta de alguma coisa que precisa ser feito, precisa ser modificado. Sim. Para melhora da saúde, olha, estilo de vida. E para quem está aqui nos Estados Unidos, eu não sabia que era tão real nessa questão do atendimento médico aqui, né? Então eu tive relatos assim que eu fiquei surpresa, né? Com algumas coisas que acontecem aqui que nem no Brasil, né? A gente tá falando de Brasil, meu Deus. Nem no Brasil acontecem, né? Então a qualidade. Não sei se uma paciente falou um termo, né? Ela falou falta o fator humano. Eles têm o conhecimento, mas falta alguma coisa. Aqui nessa semana atendendo aqui, eu observei o quanto a informação do paciente faz diferença. Então, tiveram diversos pacientes que tiveram informações num podcast como esse, né? Acompanhando profissionais brasileiros ou de outros locais também, mas puxando a sardinha pra gente. E por ter acesso a esse tipo de conteúdo, deixaram de ser prejudicados, né? Por algumas abordagens que tiveram aqui. Tem outros lugares, né? Como em todo lugar. Mas é muito importante, né? Que eles saibam disso, que eles tenham acesso, que eles busquem essa informação, né? É mesmo. E é por isso que a gente tá aqui. Isso. Para levar esse conhecimento, espalhar para o mundo tudo isso. Sim. Eu sempre falo isso, porque é o que faz sentido para mim. Com A gente certeza. fazer desse planeta um planeta mais consciente, as pessoas mais conscientes. A gente fala consciente, a pessoa pensa assim, mas consciente do quê? De tudo. De tudo. Começando de quem eu sou, do meu próprio corpo, das minhas sensações físicas, das minhas emoções. Sim. Tudo você tem que ter consciência. Com certeza. Né? Não adianta eu falar assim, eu só faço bem. Só que você não faz bem pra você. Você não começou lá da lição de casa, começa aqui. Não adianta ser altruísta, dar tudo pros outros e não começar aqui, né? Então, tudo a gente vai dando conta. E você vai ser questionado, né? Quando você chegar lá, Deus vai falar, e aí, o que você fez, Flávia, com aquele dom que eu te dei? Você fez o que com ele? Então você tem que repassar, né? Faz parte também. Né? A gente tem que repassar essas informações. Tem que repassar e eu faço isso com muito prazer. E quando você volta para Orlando? Ano que vem, tô aqui no início. Ano que vem, né? A gente tá falando em dezembro, já estamos no final do ano, mas eu estou aqui no início do ano que vem também, atendendo novamente. Tem previsão do mês? Ainda a gente vai deixar os avisos, vocês ficam de olho aí nas mídias sociais. No Instagram eu vou acompanhar, pra quem não segue, a doutora Tainá Marra, com H e com Y, porque brasileira é assim. Mas tá na descrição do vídeo. Ah, tá, então ótimo. Mas eu vou postar lá, vou colocar todas as informações, mas o ano que vem eu vou estar aqui novamente. Essa daqui foi uma viagem mais rápida, né? Apesar de ter sido uma semana de atendimento, mas ano que vem a gente vai ficar aqui um período maior. Pretendo, hoje dessa vez eu trouxe a biorressonância também, né? Da outra vez também vou trazer. Mas lá para fevereiro, março, devo estar aqui novamente para fazer o retorno dos pacientes que eu atendi agora. E atender novos pacientes. E estarei aqui com certeza novamente. Com certeza vai ser um prazer receber você. E quem sabe a gente grava um outro episódio sobre algum outro assunto específico. E foi um prazer. Eu quero agradecer imensamente o seu tempo, a sua hora aqui. Que acho que foi muito longo, mas a gente... Desculpa. Fala demais. A gente se perde. Não é que a gente se perde. É que é tanta coisa boa pra falar que eu não gosto de ficar cortando. Eu acho que faz sentido a gente ser livre e deixar rolar. Claro. E nem corte eu faço. Direto, vai direto. É direto e é assim que é e tá tudo certo. Não, mas tem que ser assim, né? Tem que ser natural, porque é o que eu falo, isso fica mais verdadeiro, né? Dá até mais validade pra tudo que a gente tá conversando aqui, porque é isso. É isso. É uma conversa de mesa de restaurante. Cadê o café? Tá faltando café, fez produção. Produção, cadê o café? Ah, pelo amor de Deus, nem um chazinho, eu não tomo café, mas eu vou tomar. Um chazinho. Um chazinho eu tomo, um chazinho pode trazer. Então tá bom, então a gente vai ficando por aqui. As informações da doutora Tainá estão no vídeo, na descrição do vídeo. Tá aí também na tela, que fica o tempo inteiro aparecendo. Sim. Mas eu agradeço imensamente a sua presença. Muito, muito obrigada. E até a próxima. Você tem algum recado final para dar para esse pessoal?
Eu acho que é aquela famosa frase, né? Gente, descasque mais, desembale menos, e é isso, cuide da sua saúde, tudo é possível, nunca é tarde para que a gente decida mudar. É um prazer de conversar com você. Muito obrigada pelo convite, Flávia. Obrigada, muito obrigada. E boa noite a todos. Obrigada Boa você por noite. estarem aqui também. É isso aí.